Boa noite com Jesus. Amém. Vamos ver aí São João capítulo 6, a partir do verso 48. Nós vamos ler até o 59. Aí Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, disse-lhe: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Te damos graças, ó Pai, porque podemos ouvir estas coisas. Não foi somente a sinagoga lá que ouviu estas coisas, mas esta igreja também tem ouvido e tem participado dela. Isso foi dito há quase 2000 anos atrás. E hoje a igreja participa, ouve estas coisas. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, vivifica-as em nossos corações, em nossas vidas. Amém. Amém. Assentai-vos. O assunto dentro dos selos, pelo que os irmãos já viram, é a ceia, não é? Nós já estudamos assim por cima este assunto, mas hoje nós vamos enfatizá-lo de uma maneira mais objetiva. E aqui no quinto selo, parágrafo 84 e 87, nós pegamos isto, não é? Parágrafo 84. Então vemos que a besta que veio para combatê-lo foi a semelhança do homem. Então você se lembra das 4 bestas, 4 criaturas: leão, boi, homem, águia. E todos sabemos que esta besta com semelhança do homem e com o poder do homem, reconheceu intelectualmente que esse pão teve Martim Lutero quando subia esses degraus. Eles diziam: este é o sangue de Jesus Cristo, este é o corpo de Jesus Cristo. Baseados nessa escritura que nós lemos, então eles fizeram essa doutrina da transubstanciação. E ali está, segundo eles,
o corpo, as unhas, cabelo, tudo de Cristo na hóstia. Mas Lutero, então, o que ele fez? Quando ele subia aqueles degraus, lá no Vaticano, e que o Espírito de Deus já estava trabalhando no seu coração e mostrando para ele que a salvação era pela fé, de graça. Então ele disse, eles diziam, este é o sangue de Jesus Cristo, este é o corpo de Jesus Cristo. Eles diziam. Porém, Martim Lutero o atirou ao chão. Teria que ser excomungado mesmo, né? Depois pelo Papa. Porque pegaram a hóstia e atiraram ao chão. A mesma coisa para os denominacionais nós estamos fazendo. Nós estamos atirando a doutrina da Trindade do chão. E a doutrina da Trindade para eles, como era para nós, é tanto quanto aquela hóstia que Martim jogou no chão. Para os irmãos terem uma melhor ideia da coisa, uma noção perfeita da coisa como foi e como é agora. Por isso que xingar a Trindade, a doutrina da Trindade, coisa assim, às vezes faz irar, não é? É provocar, ser pior. Então começaram mostrando com graça a unidade de Deus, seria mais sábio. Por quê? Isso é tudo que eles têm. E para eles nós somos hereges. Nós temos blasfemado. Então, para eles, para a Igreja Católica, Martim Lutero se tornou um herege. Blasfemou quando ele atirou aquilo ao chão. Ele disse, isso aqui é pão e vinho. Isso não é o corpo de Jesus Cristo. Porque já tem sido exaltado, está à direita de Deus, fazendo intercessão. Consequentemente, ninguém pode se salvar por sacrifício que faça aqui, penitência, e comprando indulgências da Igreja Católica. É de graça, é pela fé. Se eles querem que você vá para o purgatório, não tem nenhuma certeza de salvação, sendo que comeu a carne e o sangue de Jesus Cristo, sendo que comem a carne e o sangue de Jesus Cristo, e ainda tem que ir para o purgatório, e ainda tem que queimar vela, em intenção de suas almas, e rezar a missa por eles, quando morrem. Eles não comeram a carne e o sangue de Jesus? E Jesus diz, quem come tem vida eterna, tem salvação. E eles dizem que aquilo é a carne e o sangue. Que quando o padre abençoa aquilo, então vira carne e sangue mesmo. Mas não é assim. E nós vamos ver uma grande lição sobre este fato. Está ligado a outro assunto muito importante com a igreja. Então, ali estava a sabedoria, começou a era do homem. Até então estava sendo a do boi, trabalhando e indo para o sacrifício. Mas com aquilo começou a era do homem. Logo chegou João Wesley, depois de Zwinglio e Calvino,
haviam pregado tanto sobre a segurança do crente. Isso é outro assunto muito importante, que deve ser marcado pelos pregadores, porque você sabe, uma vez eleito, então o eleito não se perde, o eleito nunca se perde, o eleito não se perde, isso é verdade. E essa segurança entrou de uma maneira tão grande na igreja que ela se corrompeu. Então, uma vez salvo, para sempre salvo, né? E a corrupção entrou lá dentro. Mas nós vamos voltar aqui um pouco e ver a profundidade desse selo, da revelação dos selos, no que tange ao seu verdadeiro significado, os seus verdadeiros significados. Tudo está relacionado com a vida prática da igreja. Isso eu vou falar sempre. Por isso que o irmão Branham não se ocupou muito com o milênio, com o que vai ser no milênio, o que vai acontecer com as nações, se vai morrer no milênio, se não vai morrer no milênio. O irmão Branham não se preocupou com isso. Ele preocupou muito em preparar a igreja para ir para o milênio. Só isso. E essa deve ser a nossa preocupação, acima de tudo. Essa deve ser a verdadeira preocupação, né? Acabamos de ouvir dizendo que preocupação não tem virtude alguma. Essa preocupação seria que nosso interesse, aquele zelo de buscar, de conhecer, aquela atenção especial, interesse vivo sobre aquilo. O pão e o vinho, vejam, prestem bem atenção, o pão e o vinho não é o corpo de Jesus Cristo. Aí você então tem uma sustentação cabal dos selos. Quinto selo, parágrafo 84. O pão e o vinho não é o corpo de Jesus Cristo. Então o corpo de Jesus Cristo não é o pão e vinho. E o pão e vinho, depois de orado, também não é o corpo de Jesus Cristo. Não é o corpo de Jesus Cristo. Continua sendo pão, continua sendo vinho. Na verdade, consagrado, dedicado para ser um tipo. É o símbolo, é a sombra. Agora, como o pão, presta bem atenção, como o pão e o vinho, o nosso corpo físico, material, esse corpo que você apalpa aqui, que chama de você, seu pai e sua mãe deram um nome para ele, esse também não é o corpo de Jesus Cristo. Alguém pode estranhar. Não, ele não é o corpo literal de Jesus Cristo. Aí então, nós vamos ver através dos selos, o irmão Branham disse que depois dos selos, a mensagem mais sobressalente dele é o sinal. Isso quer dizer que a mensagem mais sobressalente dele são os selos. Por quê? A revelação dos 7 selos nunca nos deixará ser enganados. A vida, os frutos do Espírito Santo, os dons, tudo isso pode ser enganado, pode ser imitado, pode ser manufaturado, todo mundo pode fazer.
Mas o que vem diferenciar a mensagem é justamente a revelação dos selos. Não está lá na revelação do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque aí nós temos os unicistas, e muita gente no mundo batiza em nome do Senhor Jesus Cristo. E o que não permite a igreja ser enganada é, sem dúvida alguma, a revelação dos 7 selos. Porque na revelação dos 7 selos, você tem aquilo que se cumpriu, já é história, primeiro, segundo, terceiro selo. Você tem aquilo que está acontecendo e o que vai acontecer, juntando a escritura, a história e a revelação. Agora, você vai notar, irmão, irmã, que isso aqui é o prêmio, é a recompensa de você vir à casa de Deus hoje. O seu corpo não é o corpo de Jesus Cristo. O corpo físico, material, não. Como o pão e o vinho não formam o corpo de Jesus Cristo. Como o pão e o vinho. O corpo físico, esse corpo aqui, essa carne aqui, não é o corpo de Jesus Cristo. Você pode até lembrar de alguma escritura aqui, nessa hora, que prove o contrário. Não, espera um pouquinho. Agora que nós vamos entender realmente o discernir o corpo do Senhor. Que sem o qual, isto é, sem este discernimento, você toma a ceia indignamente. Por quê? Não discernindo o corpo espiritual de Cristo, você julga o corpo de Cristo pelo que você vê, pela matéria, pela carne. Resultado, você encontra uma igreja cheia de infecção, de pus, de problemas, de contradições. E então, o que eles fazem? Eles julgam aquela igreja pelo que ela é no seu corpo físico. Sempre foi assim. Julgam pela aparência, pelo que vê. Quando a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Agora, é claro que tem que ter uma certa autoridade para dizer uma coisa dessa. O corpo de Jesus Cristo não é o corpo físico da igreja. É o corpo espiritual. Quando esse tabernáculo for desfeito, há um outro. 1 Coríntios 5. Agora, a igreja, como um todo, é o corpo espiritual de Cristo. Isso quer dizer, filho de Deus. A igreja é o corpo espiritual de Cristo. O Filho de Deus que nós temos, porque é filho do homem, filho de Deus e filho de Davi. O Filho de Deus é a igreja, é o corpo de Cristo. Mas esse corpo é espiritual, é o corpo espiritual dele. Já assim você vai compreender melhor. O corpo físico, esse corpo seu, esse corpo nosso, aqui, esse é templo. Esse, individualmente falando, é templo, é casa de Deus, é templo do Espírito Santo, mas não é o corpo de Jesus Cristo. Eu acho que está bem compreendido, não é, pastor Vai?
Não se trata do corpo de Jesus Cristo. Porque o corpo de Jesus Cristo será semelhante a Ele, com o poder de sujeitar a si todas as coisas. Filipenses 3, a partir do verso 20. Esse é o corpo de Jesus Cristo. Agora nós somos, é claro, potencialmente esse corpo espiritual de Jesus Cristo na terra. O seu corpo físico é templo, é casa. O corpo é coletivo, o corpo espiritual é coletivo. Como o seu corpo é coletivo? O seu corpo é composto de cabeça, tronco e membros. E quantos membros, órgãos tem o seu corpo? Mas o dedo não é o seu corpo. A orelha não é o seu corpo. O seu corpo é um conjunto de membros em plena sincronização, em plena harmonia. Então, esse que é o corpo. Agora, o corpo de Cristo é a mesma coisa. O corpo espiritual de Cristo é o corpo completo de Jesus Cristo, desde o primeiro até o último, que pertence a esse corpo. Então, esse é o corpo espiritual. É coletivo. Baseados nisso, nós podemos sustentar que a pedra de coroa não virá sobre indivíduo, sobre a pessoa individualmente. Eu com a pedra de coroa e você ali clamando para receber essa pedra de coroa. Você com a pedra de coroa e a irmã ali sem a pedra de coroa. Não. Nós temos ministros aqui, temos o irmão Elias, o irmão Wagner, o irmão Walter está ali. Eu creio que eles entendem, os nossos estudiosos aí também. Eles não entendem dessa forma, que a pedra de coroa virá sobre um, sobre outro. Assim, essa pedra de coroa vem coroar a pirâmide coletivamente. A noiva de Jesus Cristo será coroada. Não haverá nenhum necessitado nela. Nenhum necessitado de virtude. Como a igreja primitiva não tinha dentro dela nenhum necessitado. Então é um batismo coletivo. Como casa de Deus, como templo de Deus, cuida-te de ti mesma, de ti mesmo, cuide da tua casa. Você tem que manter a sua casa aseada. Você varre a sua casa. Você responde pela sua casa. Você não responde pelas dos outros. Você não tem dever de estar limpando a casa dos outros. Mas o seu marido, quando chega em casa, ele encontra a sua casa limpa, suas roupas limpas, o seu alimento na mesa. Por quê? Você cuida da sua casa. Então isso é que faz a revelação, o discernimento do corpo do Senhor. Cada um cuidando de si mesmo como templo, como casa de Deus. No que se tange, no que está relacionado à igreja como todo. Ora, gente, por isso é que não haverá nenhum necessitado. Não haverá um ali no ponto de ônibus, outro de carro. Um com 100 anos de idade, outro com 10 anos, 15 anos. Todos serão perfeitos em Cristo. Todos vão sujeitar todas as coisas. Vamos lá aos Filipenses? Os Filipenses, capítulo 3.
aos Filipenses, capítulo 3, né? Verso 20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Agora, essa transformação desse corpo abatido, nós já estudamos aqui dentro dos selos também, 1 Coríntios capítulo 15. Do corpo terreno e do corpo celestial. Tal o terreno, tais os terrenos, não é? Adão foi o primeiro. Primeiro Adão trouxe o terreno. O segundo Adão, que é Cristo, o celestial. Tal qual o terreno são os terrenos. E tal qual o celestial, então, também é 1 Coríntios 15. Vamos lá. E aí, Paulo mesmo disse que a carne e o sangue não herdam o reino de Deus. 44 em diante. Semeia-se corpo animal, ressuscita-se corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. Nós estudamos aqui, vocês devem se lembrar. Não é primeiro, isso quer dizer, se você não existiu como animal, você nunca vai existir como espiritual. Você não tem como admitir a suposta reencarnação. Não há. Então, primeiro é o animal, depois o espiritual. Para você se transformar em corpo espiritual, é claro que você teria que ser corpo animal primeiro. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrenos. Isto quer dizer iguais. E qual o celestial? Tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Então, se a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, o máximo que você pode fazer é sujeigalos, né? A carne e o sangue. Fazer desse corpo o templo de Deus. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Quando o irmão Brana foi em êxtase lá na sexta dimensão, nós conhecemos bem aquele fato, aquela história que ele conta. A ele foi apresentada uma jovem muito linda, com seus 20 anos de idade. Então o que aconteceu? Aquela voz, aquele anjo perguntou para ele: você sabe quem é esta? Ele disse: não, nunca vi antes. Ele disse: essa é aquela velhinha, anciã,
de 90 anos de idade que você guiou a Cristo lá na terra. Então aquele corpo de 90 anos não estava lá. Nós vamos nos reconhecer em corpos espirituais. Isso é maravilhoso. Ora, segundo os Coríntios 5, né? Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício numa casa não feita por mãos, eterna, nos céus. Essa casa eterna é que forma o corpo de Jesus Cristo. Então, eu posso afirmar com segurança que o corpo se trata do coletivo. Você não pode dizer que um membro seu é o corpo. Você não é o corpo de Cristo, você pertence ao corpo de Cristo. Não é verdade? Como membro do corpo. Porque você já tem em si a transformação. Você já tem em si aquela semente, a predestinação para ser transformado. Então, o corpo de Jesus Cristo compreende desde a primeira era até a última era, todos aqueles que nasceram nesse corpo. Então o irmão Branham diz: você não entra nesse corpo, você nasce nele. Como o seu dedo não foi acrescentado na sua mão depois que você nasceu. Você já nasceu com ele. E você não entra na igreja pelo apertar de mão. Você já nasceu nela. Você já nasceu no corpo de Jesus Cristo. Agora, esse corpo que você olha, esse é casa de Deus, templo do Espírito Santo. E aí está, nele, vamos dizer, nesse lago de lodo, nesse charco de lodo, na linguagem de Davi, aí está essa semente desse lírio, aí está esse potencial que será transformado, e formando assim aquele corpo coletivo de Jesus Cristo, em toda a terra. É esse que irá subir. Amém? O templo é individual, o corpo é coletivo. E graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, porque agora você sabe mais discernir, e como membro do corpo de Jesus Cristo, você entende que você deve fazer simplesmente aquilo que te compete. É um dos grandes segredos. Simplesmente aquilo que compete a você fazer. A minha mão nunca está tentando enxergar. O meu ouvido está tentando andar. Ele não tenta fazer isso, porque ele é para escutar. Por sua vez, meus olhos não estão tentando ouvir, porque eles são para ver, enxergar. Os pés não estão tentando escutar, enxergar, porque eles são para andar, equilibrar o corpo. Cada um no seu devido lugar. Esse é o segredo. O profeta disse isso na mensagem Deus escondido em simplicidade. E é tão simples, tão simples. É tão simples que fará sempre a gente lembrar do irmão Bob. É tão simples, tão simples. Vamos ficar de pé. Você vai voltar para casa com mais este conhecimento bem batido mesmo, bem cravado. Eu sou casa de Deus, por isso,
Justamente por isso que eu cuido do meu corpo como templo do Espírito Santo. Porque o eu, aquele que está lá dentro, aquilo que não vai morrer, pertence ao corpo de Jesus Cristo. É membro do corpo do Senhor Jesus Cristo. Tanto que não existe a palavra membra. É membro. Membro do corpo do Senhor. Ela é um membro do corpo do Senhor Jesus Cristo. Ele é um membro do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Cristo não há macho nem fêmea. É nesse sentido que Paulo disse. Então todos pertencem ao corpo. Agora você, individualmente, é que vai saber o que você vai fazer com esse templo, com essa casa de Deus, que é o seu corpo físico individual. Pastor Elias. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento.